Hoje nós estamos em atividade que a gente poderia chamar de 3 em 1, né? Lembra aqueles aparelhos antigos de som, né? O 3 em 1, que nós temos os cultos regularmente realizados, que também vem acompanhado da participação da ceia do Senhor, a mesa está posta, mas também estamos funcionando como uma Assembleia Geral Extraordinária. Então vou deixar aqui um apelo, antecipando o que falaremos ao final deste culto, que você que é membro comungante da igreja, não vá embora sem dar uma passadinha lá no pavilhão, onde você pode votar, é muito rápido, você vai assinar a chamada, vai pegar a cédula, vai para uma urnazinha ali e vai votar e sufragar o seu voto, porque essa Assembleia está propondo a concessão do título de pastor emérito ao nosso querido reverendo Wesley Emerick Werner. Para a meditação nossa nesta manhã, convido-os a abrir a palavra de Deus no Salmo 80. Salmo 80. E assim nos diz a palavra de Deus neste Salmo 80. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constituis-nos em contendas para os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno. Ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Como a sombra dela os montes se cobriram, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até o rio, porque lhe derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou e o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti, e assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Fazemos nossas, ó Deus, as palavras deste salmo, que é uma oração. E o nosso pedido é este, ó Deus, como o salmista fez: restaura-nos, ó Senhor. E instrui-nos, ó Deus, agora na explanação da tua palavra, que ela venha edificar os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Estamos em marcha firme para uma apresentação melhor desse nosso majestoso templo histórico, como assim o chamamos, porque de tempo ele vinha clamando por uma nova pintura, e não era só pintura, era preciso verificar a condição das paredes, problema de umidade. Não sei quantos sabem, mas nós estamos sob um banhado, que é esta região toda aqui. Então imagine todas essas construções, o quanto não padece. E na medida que a gente vai mexendo, a gente definitivamente chega à conclusão: não é só uma caiaçãozinha, é efetivamente a necessidade de uma restauração. E também, para quem não sabe, esse é um edifício que foi construído há 130 anos. É lógico que não é a primeira restauração que ele passa. Sempre que necessário é feito alguma coisa. Em tempos recentes fizemos por dentro, mas não fizemos por fora. E agora chegou o tempo de fazer esta restauração externa também. A passagem que acabamos de ler e estamos meditando
tem um tema que vem sob o bojo desta expressão do salmista. Vamos ler juntos como está na tela? Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Por 3 vezes neste salmo aparece exatamente essa declaração. O que vale dizer, funciona como uma espécie de estribilho, de refrão, de bordão. É o tema da palavra neste salmo, a súplica por restauração. O povo de Deus, liberto do cativo lá do Egito, país no qual cresceu, desenvolveu-se, ganhou imensidão, mas não tinha liberdade. Foi necessário o braço libertador do Senhor por intermédio de Moisés. Este povo se instalou na terra, mas as lutas foram renhidas contra os povos em redor. As ameaças das grandes potências mundiais daquelas épocas. E assim por diante nós vamos observando a luta, a dificuldade com que Israel muitas vezes sobrevivia. Mas não eram apenas as batalhas contra inimigos, eram as batalhas interiores, as batalhas do próprio coração do povo, sobrecarregado de equívocos, de enganos, e tudo isso, numa certa medida, veio impondo sobre o povo de Deus a necessidade de uma restauração, que, como já dito, reiteradas vezes nesse salmo aparece nesta declaração: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Hoje é dia de Ramos, domingo de Ramos. Damos por aberta a chamada Semana Santa, e que passo a passo vai culminar não só com a morte de Jesus Cristo pela nossa redenção, fato que hoje nós observamos na celebração da ceia, mas que ganhará volume na próxima semana, na radiante alvorada da ressurreição, quando o Filho de Deus venceu a morte e o pecado e nos concedeu a vida eterna. Mas o domingo de Ramos, ele traz exatamente a marca da expectativa da mudança, da transformação, da restauração. Os cantos entoados pelas multidões no ingresso de Jesus em Jerusalém, desta feita a derradeira, aquela que o levou sim ao sacrifício pelos nossos pecados, demonstra a grande expectação daquela gente, de que o filho de Davi viria para implantar o reino, e o reino que é vindo, e o reino que aí está, e o reino que tem as suas marcas, é a nossa grande esperança de mudança, de transformação, de restauração. Tendo então por mente exatamente esta realidade, a expectativa da restauração, eu quero me deter em algumas lições preciosas que este salmo nos traz acerca desse tema. E a primeira delas é justamente esta: é uma restauração que provém da radiante presença de Deus. A restauração não vem de uma campanha promocional, não vem apenas de uma mera avaliação de que precisamos fazer restauração, como, por exemplo, nós constatamos que era preciso fazer as obras aqui nessas dependências e tantas outras, e então tomamos uma decisão de caráter administrativo. Não, esta restauração procede do coração de Deus, provém da radiante presença de Deus. Senão nós temos bem a declaração do salmista no seu refrão: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto. Aliás, essa declaração é bastante recorrente na Bíblia. E todas as vezes que você se deparar com ela, você precisa ser levado a esse sentido de que a presença de Deus, ela é cheia de luz, ela irradia luz, ela não passa despercebido, ela não é uma realidade que a gente não se dá conta que está acontecendo. Ela é radiante porque é a face resplandecente do Senhor.
É por essa mesma razão que, quando Moisés, já sendo tão íntimo do Senhor, pediu uma coisa, que ele pudesse ter um tete-a-tete, ver a glória de Deus. E o Senhor disse: você não vai dar conta, você não imagina a força, a grande radiação que procede da minha presença. O escondeu atrás de uma pedra que tinha uma fenda, e só passou com a sua bondade por ele, e assim mesmo Moisés ficou irradiando luz por muito tempo. Tamanha a força desta realidade da presença de Deus. Nós não vamos ter restauração buscando apenas em nós mesmos, nos nossos episódios pontuais, de grupos, de segmentos, em que a gente delibera, decide alguma coisa, agora a coisa vai. Não vai, só vai se vem de Deus, se vem do Senhor. Talvez há corações aqui acabrunhados, pesarosos, doídos, sofridos, amargurados, tristes, frustrados. A lista é grande das nossas realidades. Esta restauração virá. Esta restauração vai ter lugar, vinda da presença do Senhor, desta presença que é irradiadora de vida e de luz. E o Senhor assim pode fazer, porque Ele já é apresentado de início como o pastor de Israel. Dá ouvidos, ó pastor de Israel. O coração do nosso Deus é um coração pastoral, um coração que sabe o que a ovelha precisa, reconhece as suas necessidades. Ela está padecendo de pasto verdejante, de águas que refrigeram, está precisando de um norteamento melhor para o seu deslocamento na vida. É este cuidado pastoral do Senhor que vem restaurar a nossa alma. Mas Ele não é apenas apresentado como pastor de Israel, Ele também é visto como aquele que está entronizado acima dos querubins, e por isso mostra o seu esplendor. Se de um lado esta certeza do carinho pastoral do Senhor, de outro a sua elevação. Ele está entronizado, Ele é Senhor soberano sobre todas as coisas. Se o cenário em redor é confuso, é difícil de entender, não nos traz qualquer esperança, aquele que é soberano está no trono, está no lugar sobremodo elevado, Ele conduz todas as coisas, Ele dará conta de tudo, e Ele promoverá esta restauração. E no versículo de número 2, a súplica do salmista é muito interessante. Depois de fazer referências a tribos de Israel, uma forma pontual de mencionar o próprio Israel por inteiro, ele diz assim: desperta o teu poder. O poder de Deus. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. Entoa um cântico tão antigo. Esse poder de Deus que está conciso no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, seja o mais aproximado das promessas da aliança ou mesmo o mais distante, o judeu ou o gentil, essa é a ideia lá de Romanos no capítulo 1, ele é capaz de fazer a mudança, de fazer a transformação. Então, fiquemos com esta primeira lição. Ao clamarmos em coro com o salmista, restaura-nos, ó Deus, nós sabemos que esta restauração provém desta radiante presença, face, rosto do nosso Deus. Mas esta restauração, aprendemos nesse salmo também, ela é a restauração que remove o pecado, o nosso pecado, diante de Deus. E chama-nos a atenção, quando na leitura do salmo, alcançamos ali o versículo de número 4, e lemos assim: ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Interessante, né? A gente é instado a orar, a buscar a Deus,
fazê-lo no culto comunitário, no reservado do nosso quarto, em família, nos eventos pontuais, semanais da igreja. Clamamos às pessoas que procurem estar presentes à oração, e de repente a gente se depara com uma declaração bíblica, em que o salmista diz assim: parece que o Senhor não está gostando das nossas orações, o Senhor está indignado contra as nossas orações. O que vale dizer? É verdade. Se o nosso coração não é consoante à vontade, ao propósito, ao desígnio do Senhor para conosco, nós precisamos ajustar isso. Daí, ser sempre mister, nos nossos episódios de oração, mostrarmos arrependimento dos pecados, consciência de que os nossos passos não têm sido de acordo com a vontade de Deus. O Senhor não deseja que nós paremos de buscá-lo. Ao ouvirmos essa declaração, nós pensamos: eu não oro mais. Não, é para orar mais ainda. Mas orar principiando por reconhecer os pecados, confessá-los e deixá-los arrependidamente. Coração compungido e contrito, o Senhor não despreza. E esta restauração que ansiamos, almejamos, deve provocar em nós este senso, esta consciência do nosso próprio pecado. Porque o pecado precisa ser tratado, o pecado precisa ser resolvido, o pecado precisa ser deixado. É por isso que nós participamos da ceia nesta manhã, porque ao tomarmos os elementos, temos diante de nós a cruz, na qual o Senhor Jesus foi cravado pelos nossos pecados. Então nós sabemos de onde provém o perdão. Mas juntamente com esse perdão, que retira de sobre nós a culpabilidade, nós precisamos atinar com a vontade de Deus, com os seus caminhos, para que andemos neles. Sabemos quão frágeis somos, quão débeis, quão inclinados ao pecado muitas vezes estamos, mas é no socorro divinal que o pecado é removido de nós, numa operação constante que o Espírito Santo realiza na nossa vida. E é curioso porque este salmo tem a sua maior parte, o que eu chamo de uma parábola da vinha. Então você vai ler com mais calma em casa, é muito interessante. A partir do versículo 7, o salmista, ou melhor dizendo, a partir do versículo 8, o salmista vai dizer assim: trouxeste uma videira do Egito, uma vinha, uma plantação de uvas. A quem ele está se referindo? A Israel. O Senhor trouxe a muda e colocou aonde? Colocou lá na terra prometida, no terreno dispôs, no terreno deitou profundas raízes, e aquela vinha cresceu, deu até sombra, estendeu sua ramagem, até o versículo 11. No 12 ele diz assim: por que o Senhor derribou as cercas, de sorte que a vindimam todos que passam pelo caminho? E vem o javali, um animal selvagem, e os animais se repastam ali. Ele continua nesse mesmo espírito da vinha: olha do céu, vem e visita essa vinha, olha o estrago que está aqui, protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. E mesmo sem responder objetivamente, por que foram derribados a cerca, o muro, a fortaleza? Porque Israel sucumbiu diante do pecado, e esse pecado precisa ser sanado. O Senhor vai fortalecer, o Senhor vai recompor a cerca, mas não passando a mãozinha na cabeça das pessoas dizendo que pecado não é problema. Ao contrário, apontando com firmeza, com determinação, que é preciso remover o pecado diante de Deus. Restauração, que primeiro de tudo provém da radiante presença do Senhor, é de lá que emana isso. Restauração que remove o pecado diante de Deus. Mas por fim, restauração que resgata o compromisso do povo de Deus. Versículo de número 18. Há um compromisso renovado. E assim, perante a restauração que o Senhor está operando, não nos apartaremos de ti,
vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restauração que resgata o compromisso do povo de Deus, porque 3 restaurações estão no bojo deste versículo. Primeiro de tudo, a comunhão é restaurada. Não nos apartaremos de ti, Senhor. O que vale dizer, muitas vezes nós nos apartamos de ti, deixamos o Senhor, deixamos de congregar, inclusive com o teu povo. Que bom estarmos juntos, reunidos, nesta manhã na casa do Senhor, mas lembramos-nos tantas vezes que nos apartamos da presença do Senhor. Não quisemos estar na comunhão do povo de Deus, mas agora a restauração nos dá a renovação, a restauração da comunhão. Não só a comunhão restaurada, mas a vida restaurada, vivifica no Senhor. Como entoa o hino sacro chamado Renovação, vivifica. E é tão bom a gente cantar um hino curto, mas que diz tanto, porque a restauração do Senhor promove uma vida restaurada. E por fim, um louvor restaurado. Não nos apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Invocaremos o teu nome para adorar-te, para louvar-te, para render graças, para vivermos como povo do Senhor na condição de restaurados. Que nesse domingo de Ramos nos apropriemos daquela marcha do povo de Deus no ingresso de Jesus em Jerusalém e também vivamos no mesmo espírito de restauração nos nossos dias, à luz do que a palavra de Deus nos recomenda. Que Deus assim nos abençoe. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infindo do Pai, a consolação do Espírito Santo sobre vós repouse hoje e sempre. Amém.